Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais uma vez estar na tua presença. Pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder. E que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco nesta aula. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A partir da página 15 fala-se um pouco da lei no Novo Testamento. Vou fazer alguns apontamentos aqui. Inicia dizendo a maneira como a lei do Antigo Testamento devia ser aplicada foi um dos temas mais debatidos durante o ministério de Jesus e nos primórdios da igreja. As autoridades judaicas ficavam constantemente ofendidas pela atitude e pelos ensinos de Jesus em relação à lei. Sempre em todas as aulas do Novo Testamento, nos livros relacionados com o Novo Testamento, a gente sempre falou a respeito da lei e que Cristo sempre rebateu, durante o seu ministério. A igreja antiga deve ter uma grande disputa acerca da discussão da circuncisão quanto à exigência ou não ao cristão gentil. Até Paulo teve de fazer advertência contra as querelas inúteis da lei. A lei no ensino de Jesus, a noção popular de que Jesus descartou a lei no Antigo é incorreta. Senhor, irmã Valéria, Deus abençoe. É incorreta. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus declarou publicamente que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. As discussões sobre a lei em Mateus 5, 20 a 48 mostram que a obediência à lei não é fruto de alguma ação externa, antes parte do coração, ou seja, do que as pessoas pensam e sentem no âmago do seu ser. Os mestres judeus, nós estamos na página 15, irmã Valéria. Os mestres judeus entendiam que a essência da lei era cumprir práticas religiosas corretas e manter a distância de alimentos e de pessoas impuras. Jesus não tinha tempo a perder com essas purezas ritual. Em vez disso, ele se concentrou na misericórdia e no amor em favor de todos. Jesus resumiu toda a lei nos 2 grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ter a lei na igreja primitiva. Para os primeiros cristãos, a lei continuava sendo a palavra de Deus e em guia para a vida, mas já não era o centro das atenções. Jesus agora era o centro de todo o pensamento cristão. À luz da vinda de Jesus, os primeiros cristãos concluíram que certas partes da lei não tinham mais validade. Contudo, todos os 10 mandamentos não reafirmados no Novo Testamento, exceto a observância do sábado. Nós vamos ter o Concílio de Jerusalém, que decidiu que os gentios não precisavam observar a lei judaica para se tornarem cristão, não precisava ser circuncidado. Essa foi uma discussão crucial que tomou a atividade missionária mais fácil e evitou que o cristianismo prosseguisse como uma seita do judaísmo. Aqui a gente deveria, essa parte introdutória, ter sido lá na primeira parte da epístola cristã, Essa parte falando sobre as leis, A lei mosaica, a lei judaica, deveria ter sido lá, não na segunda parte. Mas a nossa EPOD, ela leva em conta os princípios que vai vir agora, Gálatas, Romanos e Hebreus, que sempre fala, principalmente a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que ali ele explica muitas coisas a respeito da justificação, que vem sobre o sacrifício de Cristo, a transformação de vida, que vai estar abordado lá em Romanos, e a essência do cristianismo que está dentro disso, e a essência da espiritualidade que está dentro de Gálatas, o fruto do amor, o fruto do Espírito Santo, me perdoe, que são ter domínio próprio, isso e aquilo, essas explicações que vai nos dar entendimento. Na epístola aos Hebreus, página 16, pôs de lado o sacerdócio ineficaz do Antigo Testamento com os seus sacrifícios de animais. Jesus é visto como o sacerdote eterno, cuja morte e ressurreição foram eficazes
de uma vez por todas. Os sacrifícios mencionados na lei não passam de sombra do que agora é a realidade em Cristo, né? A lei, nos escritos de Paulo, Paulo escreveu a maior parte das declarações explicitamente negativas sobre a lei na Bíblia. Ele considerava a lei, por assim dizer, temporária, argumentou que ela não leva à salvação e nem a uma vida correta. De fato, Paulo entendia que a lei não tinha poder de dar vida. Isso era obra de Deus, por meio de Jesus e do Espírito Santo. Em vez disso, a lei criou oportunidades para o pecado e levar à morte. Todavia, Paulo ainda dava valor à lei, considerando-a santa, boa e espiritual, e uma expressão da vontade de Deus para a vida. Mesmo dizendo que os cristãos não estão sobre a lei, Paulo esperava que eles cumprissem a lei, amando o próximo como a si mesmo. Essas declarações conflitantes de Paulo causaram frequentemente debates sobre a opinião do apóstolo. Por exemplo, será que a afirmação de Paulo, o fim da lei é Cristo, significa Cristo é a meta da lei ou Cristo é a anulação da lei? Provavelmente sua intenção se expressa na primeira opção, né? Para Paulo, o importante não era a lei em si, mas sim o Espírito de Deus, pois a lei, sem o Espírito de Deus, é oportunidade para o pecado e para a rebelião, e leva à morte. Com o Espírito de Deus, a lei é oportunidade para a obediência e para amar ao próximo. Pertinência para o cristão de hoje. O cristão de hoje não pode ignorar a lei do Antigo Testamento. É claro que o enfoque nunca pode estar em suas práticas rituais e cerimoniais, nem em uma obediência legalista. Os cristãos devem estudar a lei à luz da vida, morte e ressurreição de Cristo, para aprender sobre como Deus se relaciona com as pessoas e sobre a sua vontade, e que elas vivam em amor. Então poderão entender por que Tiago 1,25 fala da lei como lei perfeita, lei da liberdade. Beleza? Nós vamos ter um relato aqui dos opositores de Paulo, capítulo 2, né? Uma breve resumo até chegar em Gálatas, né? Vocês querem que eu leia? Não? Precisa não? Então a gente pula já para a epístola aos Gálatas, página 27. Nós vamos ter, no resumo que eu tenho já preparado, nós vamos ter a autoria e a data, né? Aqui na nossa revistinha eles não falam, sempre tem esse problema cronológico, mas a gente tem a autoria e a data. Olha só, o período abrangido por este livro é de duração indeterminada. Onde? Tadinha, fica com ela lá por causa da coisa. Não, tô ouvindo a aula. Já começou? Já daqui a pouco, 4 horas acaba. Isso, acaba assim. Isso, irmã Fátima, estamos aqui ouvindo aqui, que a senhora tá fora da aula aí. Eita, você já começou, daqui a pouco acaba. Então vamos lá. O período abrangente, o resumo que eu tenho aqui. O período abrangido por este livro é de duração indeterminada, mas o tempo da escrita tem sido fixado aproximadamente entre os anos 50 a 52 depois de Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 13, dá a entender que Paulo fez pelo menos 2 visitas aos Gálatas antes de escrever a carta. Os capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos descrevem uma visita de Paulo e Barnabé às cidades Gálatas meridionais, ocorrida por volta do ano 47 a 48 depois de Cristo. Então, depois da conferência a respeito da circuncisão em Jerusalém, por volta do ano 49, Paulo, junto com Silas, voltou a Derbe e a Listra, na Galácia, e a outras cidades em que Paulo e Barnabé publicaram a palavra de Deus, na primeira viagem, né?
Evidentemente foi depois disso, enquanto Paulo estava em outro lugar, na sua segunda viagem missionária, ou então na sua sede, a Antioquia da Síria, e que ele recebeu informações que induziriam a escrever as congregações da Galácia. Se foi durante a sua estada de 1 ano e meio em Corinto, né, é descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso de 1 a 11, que Paulo escreve esta carta. Então, a escrita ocorreu provavelmente entre o outono de 50 e a primavera de 52 depois de Cristo. Pai do Senhor, meus. O mesmo período geral em que escreveu as suas cartas canônicas aos Tessalonicenses. E se a escrita foi feita durante essa breve parada em Éfeso, ou depois de voltar a Antioquia da Síria, e de ter passado ali algum tempo, é relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 22 a 23. Teria sido por volta do ano 52 depois de Cristo. No entanto, é provável que Éfeso fosse o lugar da escrita, tanto porque Paulo ficou pouco tempo ali, como porque se ele tivesse estado tão perto quando soube dos desafios da Galácia, era de esperar que tivesse pessoa visitando os irmãos, ou então explicada a sua carta, porque não lhe era possível visitá-los naquela ocasião. O que a sua carta diz a respeito aos Gálatas serem removidos tão depressa daquele que os chamou. Gálatas 1:6. Talvez indica que a escrita da carta foi feita logo depois de Paulo ter visitado os Gálatas. Mas mesmo que a escrita só tivesse sido feita em 52, em Antioquia da Síria, ainda teria sido relativamente cedo para tal desafio ocorrido. Ok? Nós vamos ver o tema, que é o conteúdo histórico que eu tenho, conteúdo histórico da carta. Olha só. A Galácia era uma região da Ásia Menor. Para localizarmos melhor, vamos diferenciar a Ásia da Ásia Menor, né, para não ter confusão, pelo amor de Deus. Sempre dá, né? Quando a gente fala Ásia ou Ásia Menor, sempre dá uma confusão. A Ásia é um continente que inclui diversos países, tais como Rússia, Índia, países do Oriente Médio, países do Extremo Oriente, etc. A Ásia Menor, por sua vez, corresponde a um território bem menor, onde hoje se localiza a Turquia. O nome Galácia é derivado de Gaules. Os gaulenses eram originários da Gália, atual França. Aí nós vamos puxando. Que dominaram a região centro-norte da Ásia Menor por volta do ano 300 a.C. Em 189 a.C., esse território foi conquistado pelos romanos. Em 25 a.C., Roma estabeleceu ali uma província que manteve o nome de Galácia. Contudo, seus limites eram maiores que a região original. Assim, ao norte havia os gálatas étnicos e ao sul havia outros grupos que faziam parte da província, mas que não tinham a mesma origem genealógica gaulesa. Por estas questões, quando o Novo Testamento menciona os Gálatas, existe dificuldade em determinar se os autores se referem a todo o povo da província ou apenas um grupo étnico descendente dos gauleses. Gálatas pode significar vários grupos de pessoas, pois Galácia é uma denominação geográfica mais ampla do que uma cidade. O nome se refere à região em torno da atual Anquira, no centro da antiga Ásia Menor. Galácia é também, por outro lado, o nome da província romana de Galátia, que abrangia toda a metade oriental da Ásia Menor e, portanto, também a Panfilia, Pisídia e Licônio. A carta teria sido endereçada a estas igrejas e seria uma indicação que havia surgido tensões entre os
cristãos gentios e os cristãos judeus. E é mais provável que a carta foi enviada à igreja do centro da Ásia Menor por causa de influências negativas que estavam fazendo de tudo para trair o evangelho. Beleza? Conseguiram compreender legal? Vamos lá, o conteúdo da carta. Nós só temos 1 hora aqui, nós vamos bater aqui gostoso. O irmão Nildo não chegou, não. Não faça isso, não fale isso, não, pelo amor de Deus. Meu pai. Não, ele aparece aí na aula. Jesus. A gente até sente falta do homem. Tô vendo aqui o nosso. Fazia um tempo que ele não aparecia, né? Você tá com um cafezinho aí. Já prepara o café. E foi, tá mal? Não pode falar, não? Não é? Entendi. Tá ouvindo, graças a Deus. Ou ele arrancou o dente ou foi a Joelma acertou ele. Um dos dois. Eu acho que foi a Joelma. A Joelma, ela é valente, ela. Brincadeiras à parte, mas é a pura verdade. Jesus. Vamos lá, o conteúdo da carta. A carta reflete muitas características do povo da galáxia. Irmãos, não se preocupa não, que esse é o meu resumo que eu fiz para ficar mais fácil para a gente entender. No tempo de Paulo, os celtas... Professor, só uma dúvida. Você tá falando hoje, no caso, essa é as primeiras... esse livro de Epístolas Cristãs primeiro, né? O senhor vai dar hoje do primeiro e o segundo do outro livro também? O Epístolas Cristãs 1 nós já encerramos. Nós estamos já no 2. Desculpa, a 2 e a 3, esqueci. Quer dizer, a 2 e a 3. O Guto falou que o senhor vai dar junto, né? Isso. Serão 2 aulas, hoje e no próximo sábado, Epístola 2. E nas próximas 2, aí Epístola 3. Aí uma quinta aula resumindo todos, presencial, resumindo todos os 2 aí. Então a gente vai terminar em 30 dias, digamos, em 1 mês nós termina tudo. Tá. Tá bom, então. Só isso para saber mesmo. Isso. Vamos estudar. Na última aula a gente faz perguntas. Né? Fabiane? Sim. Era só para saber se ia ter hoje. Eu pensei que hoje a aula ia ser a Epístola 2, tipo o primeiro capítulo, e Epístola 3, o primeiro capítulo, um exemplo. Eu achei que seria assim, entendeu? Não. Agora eu entendi. Tá bom, então. Epístola 2 ela é rápida, são só 3 cartas, 3 cartazinhas simples. Gálatas, Romanos e Hebreus. É rápido. Só que quando chegar em Hebreus, nós vamos ter as discussões aqui. Será que foi Paulo que escreveu? Será que foi uma escola? Como é que foi? Será que ele estava morto ou ainda estava vivo? Tem uns que ainda diz que Hebreus foi escrito por Paulo. E sempre vai gerar algumas discussões. Mas deixe para a outra aula. Tá bom? Vamos lá. O conteúdo da nossa carta, que a gente estava lendo, né? A carta reflete muitas características do povo da Galácia. No tempo de Paulo, os celtas gálicos, procedentes do norte, haviam invadido aquela região no 3º século a.C. e, portanto, eram forte a influência céltica no país. Os celtas, ou gauleses, eram considerados um povo feroz, bárbaro, tendo-se dito que ofereciam seus prisioneiros de guerra em sacrifício humano. Tem sido também descrito na literatura romana como muito emotivos, supersticiosos, dado a muitos ritos, e esta tendência religiosa provavelmente influíam para se manterem longe de uma forma de adoração tão desprovida de ritos ou como o cristianismo. Mesmo assim, as congregações da Galácia talvez incluíssem muitos que anteriormente tinham sido assim como pagãos, bem como muitos conversos do judaísmo, que não se livraram totalmente da observância escrupulosa das cerimônias e obrigações da lei mosaica. Por isso que no início a gente estava falando sobre a lei mosaica, né?
a nossa epóide deveria ter colocado, falando sobre a lei mosaica, lá no Epístola Cristã 1, mas como eles fazem um apontamento aqui em Gálatas, né, fica mais claro assim, dar esse pequeno resumo. Só que o correto seria fazer esse apontamento lá, dando início às epístolas paulinas. Mas vamos lá. Cadê? Onde que eu estava? A natureza volúvel, inconstante, atribuída aos Gálatas de origem céltica, explica como, em certa época, alguns da congregações de Gálatas eram zelosos pela verdade de Deus, e pouco depois se tornaram presas fáceis de oponentes da verdade, os quais insistiam na observância meticulosa da lei, bem como na circuncisão, em outros requisitos da lei como necessário para a salvação. Os judaizantes, como poderiam ser chamados tais inimigos da verdade, pelo visto, mantinham a questão da circuncisão acesa, mesmo depois dos apóstolos e outros anciãos em Jerusalém terem tratado do assunto. Talvez também alguns dos cristãos gálatas sucumbissem às baixas normas de moral da população, conforme se pode inferir na mensagem da carta, a partir do capítulo 5, do versículo 13, até o fim dela. De qualquer modo, quando o apóstolo soube do desvio deles, sentiu-se induzido a escrever esta carta de conselho franco e de forte encorajamento. É evidente que o seu objetivo imediato ao escrever era confirmar seu apostolado, refutar os ensinos falsos dos judaizantes e fortalecer os irmãos nas congregações gálatas. Os judaizantes eram astutos e insinceros, afirmando representar a igreja de Jerusalém. Estes falsos instrutores se opunham a Paulo e desacreditavam a posição de como apóstolo, né? De como ele era apóstolo. Queriam que os cristãos fossem circuncidados, não nos melhores interesses dos gálatas, mas para que os judaizantes pudessem criar uma aparência de que granjeara a aprovação dos judeus e os impediria de se oporem tão violentamente. Os judaizantes não queriam sofrer perseguição por causa de Cristo. Artigo de curiosidade. Para atingir o seu objetivo, afirmavam que Paulo recebera sua comissão de segunda mão e que lhe foram dada apenas por alguns homens de destaque na igreja cristã, não do próprio Cristo Jesus. Isso é citado, Gálatas 1:11, Gálatas 1:12 e Gálatas de 1:15 a 20. Né? Paulo está afirmando. Queriam que os gálatas os seguissem, e para anular a influência de Paulo, primeiro tinham de apresentá-lo como não sendo apóstolo. Aparentemente, eles afirmavam que Paulo, quando achava conveniente, pregava a circuncisão. Tentavam fazer uma espécie de fusão de religião entre o cristianismo e o judaísmo. Esse negócio de ecumenismo não é de hoje, né? Tentavam fazer essa ideia de fusão entre o cristianismo e o judaísmo, não negando diretamente a Cristo, mas argumentando que a circuncisão seria de proveito para os gálatas e que os faria progredir no cristianismo, e que, além disso, como ela seria filhos de Abraão, a quem originalmente foi dado o pacto da circuncisão. Né? Paulo refutou cabalmente as alegações desses falsos cristãos e edificou os irmãos gálatas para que pudessem manter-se firme em Cristo. É animador notar que as congregações de Gálatas permaneceram fiéis a Cristo e se mantiveram como colunas da verdade. O apóstolo Paulo visitou na sua terceira viagem missionária, e o apóstolo Pedro dirigiu sua primeira carta aos
Gálatas, entre outros. Vamos lá para a ênfase teológica. A ênfase teológica diz assim: Gálatas trata da questão central da fé. A oposição de Paulo é clara. A tentativa de ajudar com as nossas obras da salvação, por mais bem intencionadas que sejam, nulifica a obra de Jesus. Por isso, ele ameaça a todos os que pervertem o seu evangelho com a maldição. Cristo é somente ele que salva. Paulo tinha em mente 3 propósitos bem relacionados aos Gálatas. Primeiro, defender a sua autoridade como apóstolo e contra as declarações dos seus opositores. A gente observa também isso, Paulo defendendo seu apostolado para a igreja de Corinto, né? Daquela pequena confusão que teve lá. Aí, na segunda carta, Paulo também vai ratificar o que ele mesmo diz na primeira. E também notamos isso agora em Gálatas. A segunda defesa que ele vai falar, ele definir e explicar e comprovar a mensagem do Evangelho, né? Ele mais uma vez vai mostrar para os irmãos como é valioso a mensagem verdadeira e como Cristo doa a sua vida em salvação para todos, perdoar os pecados como nós já conhecemos. A terceira é aplicar a mensagem do Evangelho à vida cristã diária pelo poder do Espírito Santo. E isso é interessante, porque nós estamos continuamente tendo uma vida na prática, diariamente, com o Espírito Santo de Deus, para que ele nos convence diariamente dos nossos pecados, para que tenhamos uma vida ainda transformada nesta terra, uma vida que ainda provamos aqui na terra uma parcela do céu, uma vida cheia de frutos do Espírito, a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Já fez as pazes aí? Tá tudo tranquilo, né? Eita, meu Deus, já tá ameaçando pro outro lado. Hoje eu até me perdi aqui. Né? Uma graça da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para isso é que é o cristianismo, para a gente ainda se transformar em terra, para termos a característica, a personalidade, uma transformação de vida ainda nesta terra. Vamos lá. Há uma teologia básica no livro em Gálatas, tem relação com a verdade do Evangelho e as suas implicações. A sua conclusões finais são muito claras. Olha só. Desviar-se do Evangelho equivale a desertar de Deus e merecer o título de anátema. Para quem não sabe, anátema é o mesmo de ser amaldiçoado, ou ser como... Existe uma palavra, eu quero dizê-lo aqui, está fugindo da minha mente, é como seja a maldição, né? A fé em Cristo é a única base da justificação aos olhos de Deus e de esperança eterna. O falso evangelho, que é citado em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, proclamado pelos mestres judeus na Galácia, baseia-se nas obras da lei, né? E o que parece enfatizado práticas distintas como a circuncisão. Paulo deixou claro que a motivação por trás dessas obras é a carne. A tendência humana é de se opor ao Senhor, e o trágico é que não há poder salvador nas obras da carne. De fato, ele aplica verdades neste assunto. A lei, olha só, a lei servia para regulamentar a vida dos servos de Deus, num tempo em que pouco se conhecia a respeito do Senhor. Assim, a parte cerimonial da lei já não mais se aplicava à vinda, à morte e à ressurreição de Cristo. A igreja representa um estágio de maturidade do povo de Deus. Os que hoje se convertem não precisam repetir toda a experiência de Israel no Egito, no deserto e no cativeiro.
Já recebemos todo o resultado desse processo através da Bíblia e da pessoa de Jesus. Uma transformação impressionante acontece quando alguém confia em Cristo e é justificado para toda a eternidade. Gálatas capítulo 2, versículo 16 e Gálatas capítulo 5. Né? E isso, simplesmente assim, não conseguiram compreender mesmo a veracidade. Continuando, Paulo chamou esta transformação de nova criação, nova criatura, né? É de libertação da presente época má. Esta incrível nova situação de salvação concretizou-se porque os cristãos foram crucificados com Cristo, libertos da escravidão do pecado. Em Gálatas 3, 22, 25. Adotados como os filhos e herdeiros de Deus. Gálatas 3, 25 até Gálatas 4, 7. E agraciado com a habitação do Espírito Santo. Gálatas 3, de 2 até 4 a 6. Salvação é libertação. Quando falamos sobre salvação, normalmente nos referimos ao livramento eterno da alma e à vida eterna. Entretanto, a obra de Cristo tem também outros efeitos salvadores. E porque Ele nos salva, já não mais somos escravos, pois estamos... Aí vem algumas opções que eu quero compartilhar com vocês. Vão anotando aí no próprio livro. Livres do castigo. Olha só. Tendo assumido a pena que sobre nós seríamos imposta, Jesus sofreu o castigo que merecíamos pelo nosso pecado. Não devemos confundir castigo com disciplina. É totalmente diferente. A qual muitas vezes vem sobre nós como um método de Deus, disciplina, né? E que Deus usa para nos ensinar. Castigar é punição. Antigamente, hoje não tem mais. Antigamente, os pais, botavam os filhos sendo castigados, ajoelhado em cima de milho. Né? Eu acho que nenhum aqui teve esse desprazer. Né? Era uma forma de puni-lo pelos seus erros. Disciplinar é uma orientação que acontece antes, durante e depois. Né? Que você aplica antes de acontecer. Você aplica durante que já está acontecendo a situação. Então, tu está disciplinando. É igual quando nós tínhamos disciplina dentro da igreja, né? Quando nós tínhamos. Que hoje já não... Oh, Jesus, hoje não tem mais, né? Hoje é complicado. O que acontecia? Disciplinar era quando o crente errava, né? Ele vinha arrependido, conversava com o pastor, era disciplinado. Para quê? Para que ele entendesse que ele estava errado, para que ele não voltar a fazer o mesmo erro. Então, disciplinava. Então, antes era anunciado pelo pastor dentro da igreja, aconteceu, ele era disciplinado durante aquele momento, né, que está acontecendo, e depois ele continuava ouvindo dentro da igreja. É a mensagem de Cristo sendo pregada continuamente, para que o camarada tenha a certeza de que entrou no seu coração e ele não vai repetir mais. Ele é constantemente disciplinado, demonstrando a vida dele para ele não errar mais. Ele vai estar consciente que o erro só vai acontecer por culpa dele, né? Porque ele está desobedecendo a uma palavra que está sendo ensinada para a sua vida. Vamos lá. Até aqui está tudo bem? Então, vamos lá. Castigo é punição, disciplina é correção e instrução. Também não devemos confundir castigo com consequência do pecado. Deus nos livra do castigo, mas a consequência vem naturalmente. Segundo, livres da lei. Jesus nos livrou do domínio da lei. Esta frase é mais aplicada aos judeus, já que a lei foi a eles dirigida. Porém, os gentios também podiam se submeter a ela, tornando-se prosélito judaico. Seja como for, Cristo libertou da lei a todos os que nele creram. Terceiro, livre dos reinos
do reino das trevas. Este livramento ocorre no momento em que as pessoas se rendem a Cristo. É algo imediato. Quando o homem se sujeita a Deus, o diabo foge. É aquilo que a gente sempre lê na palavra, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É algo imediato. Quando o homem se sujeita a Deus, o diabo foge. Nenhum demônio permanece dominado aquele que é salvo. O diabo só poderá fazer o que Deus permite. Você lembra de quem? Jó, quando Deus permitiu que o diabo fosse lá e tocasse. Haverá tentação, perseguição, sugestão e até opressão, se Deus autorizar. Possessão, jamais. Quarto, livre de si mesmo. Esta é a parte mais difícil, né? Referindo a sermos libertos de nossas próprias limitações, as nossas próprias fraquezas, nossos conceitos errados, nossa natureza pecaminosa, nossos hábitos pecaminosos. A experiência nos tem mostrado que isso ocorre em duas etapas, uma imediata e outra gradativa. Muitas mudanças que precisam ocorrer em nós vão depender do conhecimento que adquirimos da palavra de Deus. Alguém pode alegar que, ao aceitarmos a Cristo, somos plenamente transformados imediatamente, mas se assim fosse, já seríamos perfeitos. Não precisaríamos conhecer a Bíblia, nem crescer espiritualmente. Paulo exortou os cristãos de Roma dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Nós temos o esboço de Gálatas, e nós já estamos caminhando para o final. O esboço está dividido em 3 partes. Primeiro, o Evangelho da Graça defendido. Gálatas capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 21, que tem como introdução. Tem o Evangelho da Graça é dado por revelação divina. O Evangelho da Graça é aprovado pela liderança de Jerusalém. E o Evangelho da Graça é defendido pela repreensão a Pedro. Nós vamos ter a segunda parte, o Evangelho da Graça é explicado, capítulo 3, do verso 1 até o capítulo 4, verso 31 de Gálatas, que diz assim: o Espírito Santo é dado pela fé, não pelas obras. Abraão, justificado pela fé, justificação pela fé e não pela lei. Os Gálatas recebem bênção pela fé. Lei e graça não pode coexistir. E a terceira parte final, o Evangelho da Graça é aplicado. Capítulo 5, do verso 1 até o capítulo 6, verso 18, que diz assim: permanecer firmes, amar uns aos outros, andar no Espírito, fazer o bem a todos e, por fim, a conclusão do livro. Amém? Alguma pergunta até aqui, meus queridos e amados irmãos? Ainda dá tempo para mais uma? Então vamos continuar. Vamos lá. A página colou aqui. Cadê tu, rapaz? Vem aqui, tá colada. Me ajuda a te ajudar. O livro 51, Romanos. Isso, sim, isso, 51 mesmo. Tá colada aqui, não queria sair. Epístola aos Romanos. Vocês estão com calor? Aqui tá quente. Tu dizia? A irmã Salva Fabiane e tal, parece que tá com uma dúvida aí. Então faz. Pode prosseguir aí, eu acho que ela deu uma saidinha aí, deixa eu só.
Então vamos lá. Epístola de Paulo aos Romanos. Inicia na página 51. Né? Nós estamos aqui na nossa EPOAD. Vamos lá. No resumo que eu tenho, para a gente já ir em frente, a Epístola de Paulo aos Romanos é uma obra-prima da teologia cristã, destacando-se entre os livros do Novo Testamento. É um tratado teológico sobre a salvação. Eu tenho um relato interessante, olha só. Lutero chegou a dizer: se tivéssemos de preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, ainda assim o cristianismo estaria salvo. Esta carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma não é somente o documento mais importante da teologia. Ao longo da história, ela desencadeou reações fantásticas. Por exemplo, a conversão de Agostinho, a descoberta da justificação do pecador por meio da graça pelo reformador Martinho Lutero e a reviravolta que Karl Barth causou na teologia da libertação, a dialética. Vamos lá. Tem algum fantasma na live? Vamos lá. Olha só. Quando Paulo escreve esta carta, ele tinha chegado à conclusão de que sua missão no Oriente do Império Romano tinha terminado. A sua intenção era alcançar o Ocidente, Espanha. Ele precisava de um ponto de apoio na Itália, em Roma. Já existia uma igreja composta, na sua maioria, por cristãos gentios, e ele queria ganhar o apoio desta igreja, que não o conhecia ainda em duas coisas. Não conhecia ainda. E duas coisas eram necessárias para isso. Primeiro, a igreja precisava tomar conhecimento do conteúdo da sua pregação. Segundo, a igreja de Roma precisava conhecer o apóstolo Paulo pessoalmente. Ele estava diante de uma viagem muito difícil para Jerusalém e pede à igreja apoio espiritual. Este motivo leva o apóstolo a registrar uma profissão pessoal de fé. Por isso, Romanos é um testemunho comovente do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos a autoria que diz assim: é mais provável que Paulo tenha escrito Romanos enquanto estava em Corinto, no ano de 56, fazendo uma coleta para ajudar os cristãos necessitados de Jerusalém. Ele planejou ir a Jerusalém com esta coleta, depois visitar a igreja em Roma. Depois de ser revigorado e apoiado pelos cristãos de Roma, planejou viajar para a Espanha para pregar o evangelho. Ele escreveu para dizer aos romanos sobre a sua visita iminente, e a carta provavelmente tenha sido entregue por Feber. Romanos 16, de 1 a 2. Nós temos o contexto histórico para nós compreendermos um pouco mais. A história da igreja em Roma teve início muito antes de qualquer contato de Paulo com ela. A tradição da igreja antiga e a tradição católica romana, afirmando que Pedro foi seu fundador, é duvidoso, pois Paulo tinha decidido não trabalhar em um campo missionário que tinha sido iniciado por outro apóstolo. É mais provável que o evangelho tenha chegado a Roma pela comunicação constante que havia entre Jerusalém e a capital do império. De qualquer forma, alguns anos depois existe em Roma uma igreja com vários grupos aos quais Paulo enviou sua carta. Nós temos o conteúdo. Após uma saudação e a ação de graça apropriadas, o apóstolo Paulo, apelando para um texto do Antigo Testamento, Abacuque capítulo 2, verso 4, introduz o tema de sua epístola, que é justificação pela fé. Os 3 capítulos iniciais estabelecem o primeiro ponto principal: todos os homens são pecadores. Paulo começa com uma descrição sobre a
a grosseira idolatria e imoralidade dos gentios. Não obstante, em razão da exibição do poder de Deus na natureza e do testemunho da própria consciência que diz, são passíveis de morte os que tais coisas praticam, os gentios são reputados responsáveis. Semelhantemente, os judeus, embora recebedores favorecidos pelos oráculos de Deus, são também pecadores. Os gentios pecam sem a lei, pereceram sem lei. Os judeus pecam sobre a lei, serão julgados pela lei. Romanos capítulo 2, versículo 13. Todavia, ninguém é praticante da lei, nem judeu e nem gentio. Romanos 3, do verso 10 ao verso 20. Portanto, se alguém tiver de ser justificado, o próprio Deus é que deve suprir graciosamente a justiça necessária para o perdão. Isto é realizado em virtude do sacrifício propiciatório de Cristo. Seu sangue derramado satisfaz a justiça de seu Pai, pelo que Deus pode ser tanto o justo como o justificador daquele que tem fé em Jesus, o Cristo. O quarto capítulo, que aborda o caso de Abraão, como o principal exemplo do tema, explica ainda como Deus imputa justiça à parte das obras. E em seguida, o capítulo 5 compara Adão a Cristo. Todos aqueles que são representados por Adão foram feitos pecadores por sua única ofensa. Mas todos quanto estão em Cristo são feitos justos por meio de sua obediência. Em resposta à acusação de que a justificação pela fé encoraja o pecador, Romanos 6:1, o apóstolo explica que o crente sincero voltou-se para Cristo a fim de escapar do pecado. Justificação produz santificação, e a própria luta da santidade, Romanos 7:14 a 25, é uma evidência de que já escapamos da condenação. Por conseguinte, dependendo do imutável amor de Deus, podemos ter a certeza da salvação. Aí chegamos em Romanos 8:39. Artigo para curiosidade. Escute. A justificação pela fé é a rejeição dos judeus e a inclusão dos gentios. Não são coisas incoerentes com as promessas de Deus a Israel. As promessas foram feitas não a descendentes físicos, mas sim aos descendentes espirituais de Abraão. Deus escolheu a Isaque e rejeitou a Ismael. Deus escolheu a Jacó e rejeitou a Esaú. Estas escolhas e rejeições são inerentes às próprias promessas. A escolha de Deus é soberana. Ele se assemelha a um oleiro que prepara vasos apropriados para o seu propósito. Do capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo se dedica... Só um momentinho. Mãe, tu deixou alguma coisa no fogo? Ah, tá. Né? Deu um cheiro aqui. Tá cheirando Tá. aqui, ó, feijão aí, ó. Tá cheirando assim uma carne queimada por aqui assim, então se preocupe. Do capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo se dedica a mostrar aos romanos o valor dos judeus e a sua posição no plano de salvação. Paulo, então, expõe alguns detalhes históricos do povo de Deus, sua incredulidade, sua desobediência e o seu distanciamento do evangelho. Ele escolhe a quem quer e rejeita a quem quer. Logo, se Deus escolheu Israel, não se deve questioná-lo por isso. O conceito de soberania poderia nos levar a pensar
que abaixo de Deus apenas a sua vontade é feita. Mas não é assim. A soberania divina significa que acima dele não existe mais ninguém. Abaixo dele, nem todos obedecem à sua vontade. Contudo, até a desobediência se encontra debaixo da soberania. Os homens desobedecem porque Deus lhes deu um limitado campo de ação na qual a vontade humana prevalece. A soberania divina não anula a liberdade humana. Paulo mostra que podemos escolher. Ele diz, Paulo, não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. E ele continua, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Nesses textos, observamos a vontade humana em ativa participação no destino espiritual de cada um. A operação do Espírito Santo na vida do crente, em junção com a vontade humana e o exercício pessoal da obediência, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Romanos 8:1. Neste processo, entra de forma determinante a palavra de Deus. O Espírito Santo opera em nós na medida em que conhecemos a veracidade da palavra de Deus e procuramos aplicar. Então nós entendemos, né? Eu conheço a palavra, então eu tenho que aplicar. Paulo deixa bem claro isso na carta aos Filipenses, no capítulo 4, lá pelo verso 9. Praticai o que tu viu, o que tu ouviu, o que tu recebeste de mim, nisso pensai. Então, pratica constantemente a palavra de Deus em tua vida. Né? Cadê? Aqui. Santificar é separar. Santificação é a separação do salvo de tudo aquilo que não condiz com a sua condição espiritual. A santificação dos crentes é uma das principais funções do Espírito Santo no mundo. É a preparação da noiva, a igreja, para o seu encontro com o noivo, Jesus Cristo. A igreja não é o único campo de ação do cristão, nem se deve ser esconderijo ou lugar de alienação. Precisamos enxergar além dos limites do nosso grupo de irmãos, não para lançar mão das imundícies do mundo, mas para desempenharmos nele o nosso papel como bons cidadãos e agentes do bem. Por isso Paulo insere a questão da sujeição às autoridades, o pagamento dos impostos e de toda a dívida. Romanos capítulo 13, verso 1, versos 6, 7 e 8. Deve haver coerência em nossa ação na igreja e no mundo, além das relações em nível social ou institucional, temos relações pessoais diversas, depois de termos consciência do nosso papel na igreja e na sociedade. Precisamos ter bem em mente alguns princípios que irão reger nossos relacionamentos individuais. Então Paulo chega ao nível do tratamento com o próximo. O evangelho deverá reger tudo isso. Ele diz, quão fervoroso, quão efetuosas são estas exortações. O que se afasta da sã doutrina das Escrituras é algo que abre a porta à divisão e às ofensas. Se abandonar a verdade, não durarão muito a paz e a unidade. Temos grande necessidade de cuidar de nossos corações com toda a diligência. O temperamento dócil é bom quando está bem conduzido. Do contrário,
pode ser levado a desencaminhar-se. Sejam tão sábio como para não ser enganado, mas tão simples como para não enganar. A bênção de Deus, que espera o apóstolo, é a vitória sobre Satanás. Isto inclui todos os desígnios e tratagemas de Satanás contra as almas para contaminá-las, perturbá-las e destruí-las. Todos os intentos para obstaculizar-nos na paz do céu aqui. É a possessão do céu no além. Quando parece que Satanás prevalece, é que estamos prestes a dar tudo por perdido. Então intervirá o Deus da paz por nós. Portanto, resistam com fé e paciência mais um pouco. Aí nós temos a ênfase teológica. E diz assim: a mensagem de Paulo aos Romanos declara que a igreja deve proclamar que Deus é quem dá a salvação, a dádiva da justiça, concedida a todos os que recebem pela fé. A igreja não deve incentivar uma fé separada da fidelidade. A segurança não pode estar fundamentada na decisão humana, mas na obra de expiação e justificação de Jesus Cristo. E em ênfase temática da justiça do crente em Cristo, significa que nossa aceitação e valor diante de Deus não pode ser conquistada apenas recebido. Quando nós nos sentimos deprimidos, desanimados ou derrotados, devemos nos lembrar de que Deus nos reconciliou, aceitou-nos e conferiu-nos o valor e um significado perante Ele por causa do Senhor Jesus Cristo que fez por nós. Quando atribulados por todos os lados, somos lembrados que Deus é por nós e nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 31 a 39. Quando ocorrem divisões dentro da igreja, temos de nos voltar para a exortação do amor, preocupação e serviço de uns pelos outros. Ninguém tem um lugar superior no corpo de Cristo, em virtude de valor, herança, realização ou origem especial. Por isso, não há lugar para a vanglória humana, nem para a exigência de privilégios. Todas as nações são convidadas a irem a Cristo, pois nele não há condenação. Quem ouve a palavra justiça, pensa, via de regras, em atributo de Deus. Em outras palavras, o Deus justo se empenha para que todo pecador seja punido e todo ato de desobediência seja recompensado. Ele é justo juiz e que vai chamar todas as pessoas a prestar conta com ele. A carta afirma que todas as pessoas, judeus e gentios, vivem em contradição com os princípios de Deus. Portanto, necessitam de Jesus Cristo, que intervém de forma vicária nas suas vidas. A fé em Jesus Cristo abre o caminho para uma vida completa. Esta vida completa só é possível pelo poder do Espírito Santo para uma vida completa, né? A ação do Espírito Santo que faz termos uma vida completa, que faz acontecer na vida das pessoas aquilo que elas não teriam condições de fazer por si só. Na última parte da carta, Paulo explica com a confiança em Jesus transformar a vida das pessoas, e o Evangelho de Jesus Cristo é o poder restaurador de que o mundo está precisando. Percebemos aqui que as mesmas palavras que o apóstolo Paulo citou isso há 2000 anos atrás ainda ecoam nos dias de hoje
e que ainda é a plena verdade dentro da igreja. É tão interessante quando ele cita as vanglórias, né? Não é por mérito, não é por vanglória, mas sim pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz, que nós deveríamos ter em mente. Infelizmente, hoje parece que a salvação vem por mérito, né? Vem por situações provocadas pelos homens. Pode falar, querido. Consegue? Segura a dona menina aí. Professor, uma vez aceitando a Cristo como Salvador, o homem não deu tempo de ler. Tem como voltar? Tu conseguiu ler, Guto? Todo? Manda de novo, Ivan. Aí. Isso. Já é momentaneamente salvo? E uma vez salvo sempre? Aí é que é essa pergunta. É legal. Nós temos dois entendimentos, né? A pessoa que aceita Cristo, né, ela tem que se manter na presença do Senhor para ter essa salvação permanecer na vida dela. A segunda é que o povo vai apontar como os predestinados, né? É nessa lógica que tá dizendo assim? Aí é que é essa questão. Que o povo vai dizer que há uns predestinados que vão alcançar a salvação. Nós entendemos que é por meio da graça em Cristo Jesus. Por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, nós acreditamos que a salvação é graça, é dom divino, ele deu isso, mediante a fé na cruz do Calvário, é isso mesmo. Ele abriu essa porta e é salvo a pessoa que adentrar pela porta, né? É só lembrarmos quando o Senhor Jesus diz assim, está consumado. Esse está consumado tem dois entendimentos. Primeiro, quando uma pessoa pagava uma dívida e ele dizia está consumado e rasgava esta dívida. E a segunda também é bem coerente. É quando o soldado romano, naquela época, eles no campo de batalha pelejando, quando eles estavam destruindo o exército inimigo e matavam o último soldado inimigo, eles todos gritavam, está consumado. É o tetelestai que nós conhecemos. Isso, olha aí. Você está sintonizado comigo, né? Rapaz, que bênção. Então eles gritavam isso, dando ao entender que temos vitória sobre o inimigo. A igreja tem esse privilégio, porque Cristo é que nos deu a vitória sobre o inimigo. Claro, a pessoa que se afasta de Cristo, né? Cristo está sempre aqui mantendo uma posição, e a pessoa que infelizmente vai sendo atacada, vai sendo iludida e volta para o Egito. E aí, claro, a gente entende que ela se afastou, voltou às velhas práticas, perdeu a salvação, né? Tem até um versículo que eu acho lindo, que agora eu não vou lembrar onde ele está, mas eu sei que está nos evangelhos, aquele que perdeu a sua vida, aquele que achou vida, perdê-la-á, e aquele que perdeu a sua vida, achá-la-á. Esse perder a vida achou, aquele que perdeu a sua vida na terra, fugindo, recuando-se dos prazeres carnais, mas voltado para Cristo, ele perdeu vida nesta terra, mas achou vida na eternidade. E aquele que viveu uma vida na bagaceira, como diz o outro, ele ganhou nesta terra, teve os prazeres terrenos, mas perdeu a salvação, né? Então eu creio, eu tenho que usar sempre uma linguagem simples com vocês, né, para a gente não confundir. Sim, eu vou ficar no campo da graça, né, que eu não vou mergulhar para os predestinados, porque o apóstolo Paulo também tem um versículo, não sei se é em Romanos, mas eu acho que que ele fala, e uns Deus predestinou para si mesmo. Sim, é verdade, nem todos, claro, estão no nosso meio, Senhor, claro, nem todos que diz, que professam, porque só um Deus que é justo e conhece os nossos corações,
vai ter, ele tem a dimensão. Já imaginou? Nós estamos 6 na live aqui. Imagine, desses 6, só um sai salvo aqui. Porque Deus sabe quem são deles. Olha, o Guto já se manifestou, né? Então, usar como exemplo, só para não assustar, mas é nisso, dentro da igreja, ele sabe quem são os salvos, quem vai permanecer até o fim. O segredo é esse, né? Até o fim da caminhada, da jornada cristã, né? Fugindo, tendo uma vida, e alguns crentes se embaraçam aqui, né? A nossa vida não é simplesmente no lado espiritual, mas também é o lado material, na ordem, na decência, na prática, na vida diária ainda desta terra, a obediência aos governantes, isso e aquilo, pagar as nossas contas, impostos, isso que temos que nos submeter. Fale, filho. Está digitando lá. Mais alguma pergunta? Nossa irmã Valéria, que sempre fala. Ô, pastor, hoje eu estou só ouvindo, que eu estou na correria aqui, mas estou ouvindo. Eu amo o livro de Romanos, maravilhoso, profundo. E concernente a isso que vocês estão falando, que o irmão Roland perguntou, sempre foi minha dúvida, né? Acho que a gente já falou várias vezes acerca disso, mas uma coisa que eu aprendi aqui na EPOAGE, principalmente, e depois de muitas pregações que eu ouvi, porque eu sei que a salvação é somente em Cristo Jesus, mas aí eu não tinha o entendimento de compreender que naturalmente os salvos em Cristo Jesus se tornam cidadãos dos céus, mas para habitar, ser cidadão do céu, você também tem que ser cidadão da terra. Quer dizer, quem não anda com Cristo na terra, não vai chegar no céu, não tem como. Né? Sim. Então, eu peguei essa chave, assim, me deu todo o entendimento. Quer dizer, o salvo, é como o irmão colocou, né? Que tem denominações que pregam isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uhum. Mas é porque os salvos em Cristo Jesus não vão viver uma vida desregrada, né? Se lançando ao pecado. Claro, ele pode até cair, mas ele se levanta, se arrepende, volta novamente para o caminho certo e ele segue. Né? Então é bem interessante isso. Então, deixa eu ver o que o irmão já colocou. Volta de novo para nós. Então, afirmar que uma vez salva, sempre salvo não é verdade. E Paulo é bem categórico no versículo 1 do capítulo 8, nos exorta quanto a este assunto, para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Eu também acredito nisso. Você foi salvo? Então, a evidência, as boas obras é a evidência da salvação. Sim. Né? Você vai fazer obras. As boas obras acompanham o salvo. Né? E, assim, o salvo ele não pode fugir da prática do cristianismo. Se eu sou cristão, eu vou fazer a boa obra. Claro, é uma vida correta, é uma prática diária dentro e fora da igreja, porque uma vez salvo, eu vou ter uma vida naturalmente que vai também estender-se na vida prática diária, fazendo obras, quer que seja na área espiritual, na área material, e que essas obras vão cada dia mais mostrar o meu interior, a felicidade que eu tenho em Cristo Jesus, uma vez que eu estou salvo. Claro, nós temos que ter essa prática, deveria ser contínua dentro da igreja. Não só simplesmente sentar lá, ouvir a palavra, mas colocar em prática a palavra do Senhor Jesus em nossos corações, para termos uma vida verdadeira. Mais alguma? Aproveita que o Maunil aqui, hein? Sim. Aí, claro, né? Bota de novo, aí eu vou ter uma resposta mais plena. Este é o verdadeiro testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. A fé sem obra é morta. Claro. Aí, claro. Se você não tem fé, você não vai realizar obras, né? Se você não tem
a capacidade de crer em Jesus Cristo, você não vai realizar obras, você não vai ter prazer de estar realizando obras em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz aquela frase que muitas pessoas só usam para aplicar em lápides, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo, ó, o combate em Cristo Jesus é ótimo, é bom, e temos é que combater continuamente. Esse combate é a intensificação do trabalho que nós temos que realizar, qualquer que seja trabalho de fazer na obra do Senhor. Tem que ser um prazer, um amor, uma paixão, com dedicação. Aí, infelizmente, o povo hoje faz para se amostrar, para tentar ter mérito e outras coisas mais nesse mesmo sentido. Aí foge a presença de Deus dentro da igreja. A irmã Fátima também, é uma pergunta. A Márcia, a Patrícia, cadê vocês? A Fátima vai orar pra gente finalizar aí, pastor. Deixa eu só terminar aqui para dar o esboço da carta em pontos. Saber alegre-se na abundância, assim também como na Israel. Opa, com certeza, com certeza, com certeza. Quando tá tudo bom é maravilhoso, hein? Tem motivo para se alegrar. Quando chega a escassez, aí é que nós deveríamos estar mais alegres, porque você tá na escassez, né? Fique tranquilo. Oh, Jesus, calma, vai passar em nome de Jesus. Vamos lá, o esboço da carta aos Romanos. Ele é dividido em três partes. Três partes é dividida. Ela diz assim: a primeira parte, a revelação da justiça divina, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8. Desculpa, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 39. Ele vai nos dizer assim: ainda vai ter a introdução, saudação, explicação, a necessidade da justiça de Deus, aí vai ter a culpa dos gentios, a culpa dos judeus, todos são culpados perante Deus. Nós vamos ter a imputação da justiça divina, Romanos 3, 21 a 5, 21, que nos diz a descrição da justiça, a ilustração da justiça, os benefícios da justiça e o contraste entre a justiça e a condenação. Nós temos a demonstração da justiça de Deus, lá no capítulo 6, do verso 1 até o verso 8, 39, que diz a santificação e o pecado, a santificação e a lei, a santificação e o Espírito. Nós temos a segunda parte, que é a reivindicação da justiça de Deus, Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11, verso 36, que vai dizer assim: a eleição de Deus, a tristeza de Paulo, a soberania de Deus, vai ter a rejeição de Deus, que é Israel busca a justiça pelas obras, Israel rejeita Cristo e Israel rejeita os profetas. Nós vamos ter o futuro de Israel, que vai dizer a rejeição de Israel não é total, a rejeição de Israel não é final e a restauração de Israel. A última parte, que é a aplicação da justiça de Deus, Romanos 12 até o capítulo 16, versículo de número 27, que diz a justiça de Deus demonstrada nos deveres cristãos, que diz responsabilidade com Deus, responsabilidade sociais, responsabilidade com os altos poderes e a responsabilidade com o próximo. Nós vamos ter a justiça de Deus demonstrada na liberdade cristã, que diz princípio de liberdade cristã, práticas da liberdade cristã e, por fim, a conclusão, que vai nos dizer o propósito de Paulo em escrever, os planos de Deus para viajar e os elogios e saudações de Paulo. Capítulo 16, do verso 1 a verso 27. E assim terminamos mais uma epístola do apóstolo Paulo, sendo com nome aos Romanos. Amém? Amém. Quem vai orar? A irmã Fátima está aqui comigo. Ora
aí, irmã Fátima, pra gente finalizar. Pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por essa aula maravilhosa, que o Senhor venha abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, para que aquilo que nós aprendemos, podemos colocarmos em prática, que é o Senhor quer de cada um de nós, que nós possamos colocar tudo aquilo que temos aprendido dos seus ensinamentos em prática e fazer a tua vontade, Senhor, não a nossa. É o que te pedimos, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo sábado aí. Até. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém. Até o culto das crianças é 16 ou 16h30? 16h30. Ai, glória a Deus, que eu só ando atrasada. Então tá. Só ando atrasada, literalmente. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor. Bem, a paz do Senhor. Amém. Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe. Eita glória. A gente conversa mais aí, que eu também vou levar a criança ali para. Ah, vai lá. A Binha já tá lá no culto aqui, começou 2 horas da tarde. Vai até às 5. Aí, BF lá. Tá, paz, senhor. Paz do Senhor, um abraço, fica na paz. De nada.